Paulo, bom dia, feliz ano novo, boa sorte aí na nova empreitada. A gente está ao vivo, por isso eu já vou começar com o assunto mais polêmico de ontem e de hoje, talvez, que é a questão do sumiço, digamos assim, do Gustavo Scarpa. O atleta não se apresentou nem ontem, nem hoje, pelo que a gente entende, também não deu nenhuma satisfação para o clube. Gostaria que você comentasse essa situação, como é que isso está refletindo nos bastidores, né, no vestiário do clube. Não nada, cara. A gente sabe que o que nós temos que entender é o seguinte: os problemas são feitos para serem enfrentados, né? O Gustavo Scarpa é jogador do Fluminense, e como tal, nós esperamos que ele se apresente, né? Dito isso, também gostaria de dizer, né, de quão inteligente e ótimo nível intelectual que o Scarpa tem, e como tal, um cara inteligente como ele sabe que gratidão é uma coisa importante para qualquer ser humano. Ele é um grande ser humano, é um profissional de alto nível, foi extremamente valorizado pelo clube, que soube reconhecer, né, as suas qualidades, e qualquer profissional está apto e pronto a buscar aquilo que é melhor para si, mas tudo tem mão e contramão, né? Uma via de mão dupla, né? Infelizmente, hoje no Brasil, a gente fala muito de direitos humanos e fala muito pouco dos deveres, né? Então, direitos e deveres todos nós temos e temos que estar atentos a isso. Muito esclarecido, a gente vê nos discursos, e esse tipo de atitude sem justificativa, porque houve um combinado de se apresentar. Pelo que você conhece dele, você está surpreso com essa atitude? Eu não tenho, a mim no futebol nada me surpreende, mas é muito tempo, né? E tampouco me decepciono com as pessoas, que eu não espero absolutamente nada delas, espero de mim. O que eu tenho controle é sobre mim, sobre as outras pessoas não tenho controle. Como tal, não tenho nenhuma dificuldade, aquilo que eu falo, ele é um jogador que pertence ao Fluminense, e é assim que nós o encaramos. O Fluminense ainda está aberto a uma possível negociação com esse jogador? O Fluminense sempre esteve aberto, abriu negociações, só não for à frente, não pelo Fluminense, não pelo clube interessado. O porquê disso só ele poderá responder no futuro aí. Eu vou dizer o seguinte, o Fluminense tem dois jogadores já, o Gilberto e o Jadson, já estou aqui fazendo parte, treinando aqui normalmente. A torcida do Fluminense pode esperar por mais reforços nessa temporada, ou vocês da diretoria vão apostar mais jogadores da base? Não. O Fluminense tem uma política clara hoje, que quer cumprir os seus compromissos, né? Eu acho interessante, cara, uma coisa que quando se fala em apequenar o clube, não existe coisa menor do que não cumprir com seus compromissos. Então, quando qualquer instituição quer, acima de tudo, regularizar a sua saúde financeira e econômica para poder cumprir com o básico, né, isso é grandiosidade. Isso é uma forma clara de se entender, óbvia, né, e lógica de se entender as coisas. Então, o que nós queremos é isso. O Fluminense é caracterizado por ter uma formação muito de qualidade, de boa qualidade, formação, quero dizer, base, né, embora eu já não utilize mais esse termo, base. Tem uma base de qualidade, tem um grupo bastante jovem, né, nós temos que salientar isso. Tiveram uma responsabilidade grande ano passado e conseguiram, com muito valor, superar os momentos dificílimos que passaram, né? Tem um treinador de altíssimo nível, né? Como costumo dizer, não é campeão apenas de títulos, porque tem muitos, mas é um campeão da vida e é um tremendo parceiro do clube, da instituição, né? Treinador renomado e acostumado a ganhar títulos e está envolvido em grandes momentos e está com jogadores já renomados, se propor a trabalhar com jovens, tem que ter um valor muito grande. É isso que eu considero no Abel. Para mim não é surpresa, que eu já o conheço há muito tempo. Então, dentro disso, nós não vamos iludir absolutamente ninguém. Primeiro, nós temos que ter um olhar interno e cuidar daquilo nosso, né, que é nosso,
da nossa situação, para depois pensar em trazer outros jogadores. Logicamente que estamos abertos e vamos trazer jogadores, não tenho dúvida nenhuma disso, desde que não fira a ideia principal do clube, que é manter-se com a saúde financeira e econômica, claro, até como respeito aqui à história dessa própria instituição, né? Como eu falei na minha apresentação, eu estou acostumado a ver o Fluminense, pelo menos a minha geração, a idade que eu tenho, como excelência em termos organizacionais, né? Não no Rio apenas, mas no Brasil. Então, para ser consentâneo com essa excelência, você tem que voltar a ter o básico, a fazer as coisas como sempre fez, né? E não abrir oportunidades para que jogadores pensem em vir, não por causa da instituição, mas sim por outras demandas, por outras ofertas, né? Que não sejam aquelas que o clube está em condições de fazer. Então, que venham com orgulho de representar essa histórica, né, e excelente instituição como é o Fluminense. É isso que nós queremos. Divulgou no site oficial no dia 28 de dezembro. Eu falei com alguns jogadores, dentre eles o Marquinho. O Marquinho disse que o CEO, na verdade, do clube informou errado quando disse que falou antes com os jogadores e que depois passou a informação oficialmente. Segundo o Marquinho, ele só foi avisado pelo cunhado e que ninguém, nem o agente dele tinha sido avisado antes, só ficou sabendo através da imprensa. Eu acho o seguinte, cada um faz a sua história e com a sua história ganha ou perde credibilidade. Eu cravo aqui que, embora não estivesse envolvido na situação, que todos foram avisados. Entendeu? Cada um recebe da maneira como quer e fala o que quer. O mais lindo da vida é o direito que cada um tem de se expressar e de falar o que quer. Que depois comprovem com gestos, com atos e com atitudes. Né? Quando eu falar aqui, eu estarei sempre preocupado que as minhas palavras estejam respaldadas sempre por gestos, por atos e atitudes. Se eu falhar com isso, eu serei aquilo que eu falei anteriormente. Com relação ao clube, especificamente, o clube chegou a oferecer redução salarial. Como é que está essa situação do jogador? Eu falei que o empresário do jogador falou que teria uma reunião essa semana ou na próxima para definir a situação. Enfim, como é que está esse caso específico? Não, acho que o Gum, um jogador que tem uma história aqui enorme, sabe perfeitamente o quão importante o Fluminense foi para ele. Por isso é de um grande caráter, né? E certamente há conversações sim para que ele permaneça de uma forma mais, né, vão haver alguns ajustes em cima disso, construído de forma como deve ser, ou seja, com as partes envolvidas, sentadas, respeitando três coisas certas: o local, o momento e as pessoas certas envolvidas na construção daquilo que deve ser a permanência dele no clube. Especificamente, pois ele está um jogador contundido, é difícil realocar no mercado. O Fluminense está tratando ele de forma O diferente? Fluminense está construindo isso de uma forma muito clara, transparente, em que todos os agentes envolvidos, intervenientes, estão sendo ouvidos, né, e participando da construção disso. De forma muito clara, transparente e com o nível que deve ser preservado em relação a negociações como essa. A possibilidade do Fluminense pagar os salários dele até ele se recuperar totalmente da cirurgia? O Fluminense sempre se pautou, né, como eu falei anteriormente, por cumprir as suas obrigações. O momento de dificuldade que se teve é justamente que não quer que se repita no futuro. Para tal, tem que ter alguns cuidados, né, e tem que ter um rigor, né? Infelizmente, hoje no Brasil, o populismo, né, abunda. Então, as pessoas responsáveis, né, têm que falar aquilo que as outras querem escutar, né? Então, nós temos que falar as coisas como elas são, e são duras às vezes. Então, eu não vou me furtar de falar coisas que são duras, mas rigorosas, porque são necessárias, né? Entre vontade pessoal e necessidade, prioridade vai ser sempre a necessidade, né?
caso a gente possa suprir as necessidades, juntar a nossa vontade pessoal, pô, tá maravilha, melhor dos mundos. Só que o ideal no mundo, na vida, não existe, né? Então, cada um tem que abrir mão de alguma coisa para pegar o outro. E é assim que a gente vai tratar as coisas. Respondi a sua pergunta? Às vezes negociar um jogador para trazer outros 3 bons jogadores que em posições carentes do clube. E o Gustavo Scarpa, ele acaba que se encaixa nesse quesito, né? Tanto que já alguns clubes já manifestaram interesse, já teve uma proposta do São Paulo. O Fluminense teme que esse caso vá parar na justiça, que ele consiga, não sei, como aconteceu, por exemplo, entre Zeca e Santos. O Fluminense teme isso? Não tememos absolutamente nada. A partir do momento que você está com as coisas, é claro com os jogadores, por exemplo, não há como querer se inventar uma história de que o clube está ainda e vai cumprir nesse mês de janeiro aquilo que tem ainda pendente, tá certo? Então, se eu falasse coisa diferente disso, estaria levando vocês para um outro caminho, e isso que eu me comprometi a não fazer. Então, nós não tememos absolutamente nada, porque sabemos aonde estamos envolvidos, aonde, com quem estamos envolvidos, e aquilo que o clube tem que fazer, que é certo, salvaguardar, né, de uma forma clara aquilo que é interessante para ele. Ok? Em relação a isso, o Abel já falou isso, eu pelo menos nem estava no Fluminense e li, que ele já falou isso há um tempo, como anteriormente me referi aqui, haviam negociações já extremamente bem encaminhadas e praticamente definidas pelas duas partes. Logicamente era uma situação tripartite, né? Fluminense, outra instituição e o jogador com o seu representante, e não foi nem pelo Fluminense, tampouco pela outra instituição que o negócio não aconteceu. Não teve nada a ver. O negócio já estava definido em relação às duas instituições. Aí você pergunta a ele e ao representante dele. Só sobre essa situação do Scarpa, você falou sobre a questão de direitos e deveres. A gente leu que ontem o Fluminense tentou entrar em contato com o jogador, ele não atendeu o telefone, o agente, enfim, não se foi possível fazer contato com o jogador. A partir de hoje, qual é a postura do Fluminense em relação a ele? Ele que tem que se manifestar, ele que tem que... Claro, ele é jogador do Fluminense. Quero deixar bem claro aqui a qualidade do Scarpa, né? É um jogador, por isso é cobiçado por tantas equipes. Isso é mérito único e exclusivamente dele, né? Da construção da carreira dele. O clube foi, e continuará sendo, tendo entendimento disso, do quão importante ele foi, assim como ele deve ter entendimento do quão importante a instituição, né, o Fluminense foi, e continuará sendo para ele. Ok? Isso está muito claro. Eu próprio, e vou respaldar minhas palavras com atitudes, tentei entrar em contato com o Scarpa e não obtive resposta disso. Ok? Muito antes dessa situação, muito antes. Ainda estávamos em férias. Um pouquinho de informação de bastidor desses 2 dias aí de trabalhos que já aconteceram. Como é que foi essa reapresentação dos atletas que aqui estão? As primeiras conversas sobre qual é o planejamento seu e do Abel para essa temporada de 2018. Colegas aqui que, 8 jogadores não estão mais com esse grupo. Como é que está o clima com a ausência desses jogadores? Né? Há um sentimento de tristeza pela não continuidade desses, e qual é o sentimento para essa temporada que se inicia? Você sabe que todo grupo tem afinidade, né? É a mesma coisa quando você está em campo jogando e um jogador é vaiado, né, cara? Isso afeta extremamente a equipe, porque tem jogadores ali que têm afinidade com esse jogador. Então, logicamente que isso acontece. O ambiente é ótimo, né, cara? Eu quero dizer que aqui o líder disso, do futebol, do clube, né? Eu fui técnico até, entre aspas, ontem, né? Então, o Abel é a figura máxima aqui, né? Já falei o quão parceiro ele é para o clube, então já começou extremamente motivado, né? E com um discurso bem claro e forte, como é do seu estilo, para os jogadores.
nós temos muita clareza nas dificuldades que vamos enfrentar, só que nós queremos enfrentar as dificuldades, né, que os adversários e os oponentes nos coloquem. Ou seja, não queremos nós próprios criar dificuldades, né? Já são muitas que os oponentes vão nos colocar, não seremos nós a aumentar o número e o grau de dificuldade. Então, estamos todos muito satisfeitos em começar mais um ano, né? E um ano é sempre, toda vez que se começa um ano, se fala muito em esperança, né? Eu sou um cara pragmático, eu vivo de verdade, realidade, não vivo de esperança. E a esperança é muito mais do que ficar eu espero, eu espero. Esperança é você ir à luta, você está entendendo? Trabalhar, enfrentar os problemas de frente, as dificuldades de frente, vamos ter muitas, não são poucas, tá certo? E aqui, aquilo que nós queremos, e o papo é reto e direto para todos os jogadores, é exatamente isso. São pessoas e profissionais que não estejam preocupados em se esconder das dificuldades e dos problemas, que encarem de frente. Falar isso é muito fácil. Vamos ver no dia a dia, nos pequenos detalhes, seremos capazes, como grupo e individualmente, de suportar, né, as dificuldades que vão vir aí pela frente, como vem sempre, todos os anos começam. Previsão realista do futebol do Fluminense para o ano? Naturalmente, a sua previsão. Se fala... Não, meu amigo, eu fui técnico de futebol, eu não tenho como prever absolutamente nada. Não tem isso, eu vivo da realidade, eu vivo do dia a dia, cara. A gente trabalha e confia naquilo que faz. Volto a frisar, temos um elenco muito jovem, muitos jogadores vão ter um nível competitivo diferente do ano anterior, porque foi a primeira vez que foram expostos a uma competição como é o Campeonato Brasileiro. Por consequência, a gente espera que a resposta deles seja muito melhor nisso, tá certo? E vamos trazer jogadores, isso aí todos sabem disso, né? Dentro das possibilidades de oportunidade de negócio com criatividade, né? Não dá para ficar sempre se escudando, embora seja um fator que limita muito a grana para você, entendeu? Poder acertar transferências no mundo de hoje do futebol, mas as dificuldades não são só nossas, né? Logicamente que repercutem muito mais em algumas por interesses e em outras que sofrem os mesmos problemas são salvaguardadas, né? Isso é uma coisa muito clara e óbvia, só não vê quem não quer. Então, nós sabemos dessas dificuldades, vamos tentar usar, né, ser o mais inteligente possível para que possamos aproveitar a oportunidade de negócio aí para permitir que o Abel tenha uma equipe competitiva, como é o seu desejo, e que possa, de forma real, lutar por vitórias e, consequentemente, por título. Sobre essas contratações, tudo bem? A gente ouviu algumas vezes o Abel falar no passado que não ter a experiência acabou prejudicando o Fluminense. E agora o Fluminense perde também alguns jogadores que eram as figuras de experiência aqui dentro. A ideia para essas contratações, depois que olhar internamente, obviamente, é, primeiro, para contratar, olhar para o mercado um jogador que tem a experiência ou aquela lógica anterior que o Fluminense vinha tendo de pensar em quem é investimento? Vocês contam com a experiência para contratar esses novos jogadores? Não, existem, na vinda de jogadores, ao construir a vinda de jogadores, existem alguns filtros, né? E esse que você falou é um deles. Logicamente, a experiência é fundamental, o próprio Abel já falou disso, tá certo? Agora, experiência com qualidade, experiência que seja uma característica do perfil do jogador que se quer, né? Isso o Abel tem muito claro, e o clube também, e já estamos trabalhando, né, de forma tranquila, né, como deve ser. Acho que tudo tem estratégia, por exemplo, vocês como jornalistas têm a estratégia de vocês ao tentar um furo de reportagem, nós temos que respeitar isso, nós temos a nossa estratégia, né? Então, acho fundamental que qualquer profissional e qualquer pessoa tenha estratégia, tanto em termos pessoais quanto profissionais. Então, temos que respeitar isso. Nós temos a nossa, passíveis de crítica, o que é normal, ninguém aqui é alérgico à crítica, pelo contrário, sabemos entender aquelas que são realmente construtivas ou não, mas o objetivo é fazer com que o Abel tenha, e somos nós que temos que trabalhar para oferecer a ele, né? Porque é um tremendo parceiro do clube, condições de lutar por aquilo que ele está acostumado a lutar, que é título. Agora, é uma equipe que vai ser construída para isso, né? Longe daqui de dizer que nós vamos ganhar isso e aquilo. Até porque, volto a dizer, como técnico, jamais pude
me dar o luxo de prometer absolutamente nada, porque o futebol é a paixão que é no mundo todo pelo imponderável, que é o jogo. E vocês temem que essa situação hoje do Fluminense e tudo que aconteceu no início de temporada, liberar 8 jogadores, prejudiquem, vocês já sentem isso, que acaba prejudicando o Fluminense nessa tentativa de contratação, tentativa de montar um time um pouco mais experiente? Não, cara, nós temos certeza de que os jogadores que são do mercado vão olhar o Fluminense em relação à política que está utilizando de austeridade, de rigor, mas para que possa cumprir suas obrigações e que olhem também para o treinador que hoje está na frente do clube, que é um treinador que dá total garantia para aquele jogador que tem a qualidade, que tem ambição e queira vir. Você está entendendo? Porque é a garantia de qualidade de trabalho, é uma garantia de ambição, é uma garantia de título. Que não olhem para o clube só como uma maneira de vir para cá para ganhar dinheiro. Você está entendendo? Porque a gente não quer ter dúvida em relação ao dia seguinte. Então, o que eu estou falando aqui, vocês vão me ouvir falar muito. O dia seguinte. Futebol é generoso, permite a quem não fez nada para ganhar, ganhar, e quem fez tudo para ganhar, não ganhar. Agora, você ganha muitas vezes e o dia seguinte teu é uma incógnita, porque você não ganhou com algo consistente que dê sustentação para o passo seguinte. Então, a minha questão é sempre essa. E o dia seguinte? Vai ter ou vamos viver em dúvidas? E acho que, como instituição, nós temos que pensar exatamente nisso aí. Fazer as coisas, mas o dia seguinte, vamos continuar fazendo? Vamos ser capazes de corresponder às expectativas, às exigências que vão ser feitas? E isso não é grana, cara, tá certo? Isso é credibilidade. Credibilidade não se constrói comprando, se constrói com história, né? Não com sucesso, que é efêmero, mas com prestígio, né? É aquilo que eu falei, prestígio, nós temos um profissional como o Abel que tem demais, né? E temos também uma instituição que, ao longo dos anos, mostrou, né, a excelência, a sua história, justamente pela credibilidade que sempre teve. Bom, Paulo, aqui, bom dia. Bom, em primeiro lugar, boa sorte aí na sua passagem pelo clube. Bom, eu vou voltar ao assunto Scarpa, porque, enfim, é muito polêmico, deixa muitas dúvidas, né? Como você falou aí durante a entrevista que, olha, não foram só nesses 2 dias que a gente vem tentando uma comunicação com o jogador, o caso é maior. Queria saber de você, primeiro, desde quando o clube vem tentando conversar com o jogador ou com seus representantes e não vem tendo sucesso, seja você ou qualquer outro membro do Fluminense, e também saber se o clube tem o seu próprio prazo, até porque daqui a pouco a delegação está viajando para os Estados Unidos, que é um compromisso importante, um prazo para o clube tomar as suas atitudes. O jogador é jogador do clube, nós não temos apenas o Scarpa, nós vamos viajar, né? E para isso a equipe já está a trabalhar, contamos com ele, né? E a partir dali o que vai acontecer para frente, se vai sair para outro clube ou não, nós vamos ver. Essa é a nossa estratégia clara, né? Transparente, né? Então, dentro disso, espero ter respondido a sua pergunta. Qual foi? Não, tanto tempo o clube entrou em contato com todos os jogadores, né? Quando eu falei, eu particularmente, antes das férias, né, tentei entrar em contato com alguns jogadores até para me apresentar e falar. E o Scarpa foi um deles, eu não obtive resposta.